Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, onde você estiver, que o Senhor possa ministrar de uma forma poderosa ao seu coração e falar com você nessa noite. Quero agradecer à irmã Gisele Lima, que se tornou membro aqui do canal. Seja bem-vinda à família Minuto com Deus. A irmã Gisele é uma colaboradora, né, já administra alguns grupos do WhatsApp e agora se tornou membro também. Eu quero agradecer, aproveitar para agradecer a todas as pessoas que compartilham as mensagens Minuto com Deus com os seus contatos. Nós somos um ministério independente, somos daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não existe uma grande igreja por trás do nosso ministério que sustente o nosso ministério. Então, todo o apoio que nós recebemos, ele vem das pessoas que, de uma forma voluntária, espontânea, ajudam a gente, compartilhando as mensagens. As pessoas criam grupos no WhatsApp, compartilham nas suas redes sociais. Então, tudo isso, desde 2014, quando eu comecei a produzir mensagens aqui para as redes sociais, tudo isso faz com que o nosso ministério se sustente e seja tão proeminente e consiga fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Obrigado, irmã Andréia Santos, pelo superchat. Que Deus te abençoe. Eu oro por você e sua família. Irmã Andréia também está sempre nos apoiando aqui no superchat. E é uma forma também de você nos ajudar durante a transmissão. Aí no chat do YouTube aparece uma mensagem chamada superchat e você pode destacar o seu comentário, o seu pedido de oração, qualquer coisa que você queira comentar durante a nossa transmissão. Então você tem essa ferramenta. Eu peço que você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva. No nome de Jesus, que você possa se inscrever, porque isso nos ajuda. Nós já somos 2 milhões de inscritos no YouTube. Lá no Instagram, nós somos 144 mil. Obrigado, irmã Magali Sassi. Deus abençoe a sua vida poderosamente, onde você estiver, você, a sua família. Obrigado pelo apoio de sempre. Os irmãos aí que estão acompanhando pelo Facebook também, eu quero agradecer a sua presença, pedir que você coloque o seu like, o seu pedido de oração. Eu leio depois os comentários, eu tenho esse costume de ler os comentários. E aqui no Instagram, deixa eu acenar para algumas pessoas aqui no Instagram também. Pessoas que nos acompanham carinhosamente, que acompanham as nossas postagens. Eu peço que você que está nos acompanhando, escreva o seu nome, o seu pedido de oração. Nesse momento, irmãos, muitas pessoas não estão se reunindo fisicamente, não estão se reunindo presencialmente nas igrejas, por vários motivos. Não somente por causa da pandemia, mas por uma série de fatores. E nós temos o privilégio de termos essa ferramenta que são as redes sociais para nos comunicarmos aqui, para termos esse momento de comunhão. Irmão Ronaldo Novaes, indo para o trabalho, Deus te abençoe, meu querido. Bom trabalho para você, que Deus abençoe toda a obra das suas mãos. Eu não sei qual é o seu trabalho, mas que você seja abençoado ali, onde você estiver. Obrigado, irmã Jocelina Rodrigues, pelo superchat. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Então, eu estava dizendo que
muitas pessoas não estão se reunindo presencialmente por uma série de questões que eu não vou enumerar aqui. Mas, para a glória de Deus, nós temos essa ferramenta aqui, onde nós podemos nos reunir de uma forma virtual e compartilharmos a palavra e orar uns pelos outros. E isso tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso para mim, para minha família, para minha esposa e para muita gente que acompanha aí Minuto com Deus. Vira essa lâmpada para mim só um pouquinho, por favor, pro lado de cá, querida. Não, isso. Tá com pouca luz aqui no YouTube. Então, irmãos, esse é um momento que é um momento de culto. É um momento de culto. Ah, pastor, mas para ser culto tem que ser lá na igreja, tem que ter o louvor. Eu concordo com você que é muito mais gostoso a interação de uma forma pessoal. No domingo passado, nós fizemos uma ação social aqui, juntamente com o projeto Romper, que é um projeto social que nós apoiamos aqui em Belo Horizonte, e nós reunimos aproximadamente umas 25 pessoas, né, querida? E foi maravilhoso aquele momento de comunhão. Só que, para o culto Minuto com Deus, eu sei que tem pessoas de muitos lugares que nos acompanham. Então, não faria sentido eu fazer um culto presencial aqui, limitado a um número X de pessoas, e deixar de alcançar você que está aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Amazonas, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Austrália, em vários lugares onde essa mensagem alcança. Então, eu dou graças a Deus que eu tenho essa ferramenta. Eventualmente, esse ano, a gente pretende fazer alguns cultos, alguns eventos, e isso vai ser divulgado aqui. E vai ser bênção, eu creio, no nome de Jesus, porque é sempre bom a gente se reunir no nome de Jesus. Mas, certamente, nós não vamos conseguir reunir 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, como a gente tem a possibilidade de reunir aqui nas redes sociais. Então, agradeça a Deus por esse momento. Eu falei hoje lá no Instagram, se você tem a oportunidade de visitar uma igreja séria, que esteja próxima à sua casa, de servir a Deus numa comunidade, de se envolver com a obra de uma forma direta, faça isso. No nome de Jesus, você deve fazer isso. Isso traz vida para você. Isso ajuda você na sua vida espiritual. Mas mesmo assim, não deixe de acompanhar o nosso ministério. Eu tenho tentado aqui pregar a palavra de Deus. Eu tenho tentado levar a palavra de Deus de uma forma clara, objetiva, genuína, sem nenhum apelo, sem nenhum sensacionalismo. Então continue com a gente aqui, ó. Tem irmãos que são parceiros do nosso ministério, que acompanham a gente de vários estados. Só que eles sempre estão aqui nas transmissões e eu dou total liberdade para eles. Olha, sirva a Deus aqui, pode ofertar, tenha liberdade de ofertar quanto você quiser, de entregar o seu dízimo, mas se tiver a oportunidade de estar aí numa igreja local, faça isso também. Querida, a lâmpada do YouTube deu uma travada, voltou, glória a Deus por isso. Obrigado, irmã Daniela Matos, que acabou de se tornar membro, Deus te abençoe poderosamente, seja bem-vindo, família Minuto com Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Capítulo 2, aliás. Eu vou começar no capítulo 2 e vou continuar a leitura no capítulo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. É o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Abra sua Bíblia. Irmão Maciel Feitosa, acabou de se tornar membro. Obrigado, meu querido irmão. A gente tem falado muito nessa questão de se tornar membro do canal aqui no YouTube, porque o YouTube está fazendo algumas mudanças e os canais que são relevantes,
eles serão reconhecidos pelo número de membros que eles têm. Então vai ter assim alguns privilégios, algum tratamento diferenciado do YouTube para aqueles que possuem bastante membros. Por isso que a gente está tentando alcançar aí uma marca significativa, né, de membros para nos ajudar. Deixa eu fazer a leitura com você. Êxodo capítulo 2. O tema da mensagem de hoje é o poder de um clamor. O poder de um clamor. Eu quero iniciar com Êxodo capítulo 2, do verso 23 ao verso 25. Diz assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. O seu clamor subiu até Deus. Os israelitas estavam sofrendo, gemendo debaixo de uma opressão, debaixo de uma escravidão, mas eles não deixaram de clamar ao Senhor. E o texto diz que o seu clamor subiu até Deus. Olha o Espírito Santo já falando ao seu coração aí. Verso 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Nós podemos clamar a Deus que Ele nos ouve. E Deus, Ele possui uma aliança conosco. A aliança que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, Deus haveria de renová-la aqui com Moisés. E até hoje Ele renova, Ele respalda essa aliança que fez lá no passado conosco. E hoje essa aliança, ela é firmada em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se entregou por nós, era Deus cumprindo a promessa de que um dia nós seríamos libertos, nós seríamos redimidos, nós seríamos resgatados. O sangue de Jesus nos liberta. O sangue de Jesus nos dá livre acesso a Deus. O sangue de Jesus nos livra das garras de Satanás. E o verso 25 diz assim: Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Aí agora eu vou ler a partir do capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Eu já agradeci aqui o superchat da irmã Jocelina. Se eu não tiver agradecido, agradeço agora. Deus te abençoe, minha irmã, poderosamente, em nome de Jesus. Diz assim o texto, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou ler o texto e vou comentando aos pouquinhos aqui. Se você puder, abra a sua Bíblia. É importante você ter a sua Bíblia em mãos. E, se puder, marca ela aí, aquilo que Deus falar com você. Amém? Assim diz o texto. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 partes. 3 partes de 40 anos cada. A vida dele começa com um acontecimento que poderia até ter se tornado uma tragédia, quando a morte foi decretada pelos governantes do Egito. A população dos hebreus começou a crescer muito. E os governantes do Egito perceberam isso e disseram entre si: vamos matar todos os meninos que nascerem dos hebreus, porque eles estão se tornando fortes e numerosos, e eles podem se tornar uma ameaça para nós.
E aí Faraó mandou matar todos os meninos. E nessa leva aí nasceu Moisés. Só que a mãe de Moisés, ela escondeu Moisés por 3 meses. A mãe dele escondeu ele por 3 meses. E depois de 3 meses, ela colocou Moisés num cesto e colocou aquele cesto no meio do rio. Eu imagino que com muito pesar ela deva ter feito isso, e na esperança de que alguém encontrasse o menino. E Moisés estava ali boiando no rio, quando a filha de Faraó vê aquele cesto boiando e se aproxima. Ela pede que as suas criadas tragam o cesto até ela e ela vê uma criança ali. Só que no meio das pessoas que presenciaram aquele evento ali, quando aquela filha de Faraó encontra com o bebê, estava a própria irmã de Moisés, Miriam, estava ali. E olha só como que Miriam foi usada por Deus naquele momento. Deus tinha um propósito na vida de Moisés que precisava se cumprir, por isso Moisés tinha que ser resguardado da morte. E Miriam, então, chega para a filha de Faraó e diz assim: olha, eu sei de alguém que pode cuidar desse menino para você. E ela diz: olha que maravilha, manda chamar então manda chamar essa pessoa. E Miriam então traz a própria mãe de Moisés. Então a filha de Faraó entregou o próprio Moisés, que havia sido abandonado no rio, para a mãe que havia abandonado ele. E Moisés é criado ali pela própria mãe, só que agora de uma forma oficial, sustentado, pelo governo do Egito. Então, veja o cuidado de Deus na vida de Moisés, preservando a vida dele, colocando ele ao lado da própria mãe, que por força das circunstâncias o havia abandonado. Ela não abandonou Moisés porque não queria criá-lo, mas porque temia que ele fosse descoberto e que ele fosse morto. Mas Deus age de uma forma maravilhosa na nossa vida quando ele tem um propósito. Presta atenção. Quando Deus tem um propósito, Deus faz de tudo para que esse propósito se cumpra. Ele é poderoso. Deus não opera num nível natural, mas num nível sobrenatural. Ele age da maneira que ele quiser. Ele coloca pessoas no nosso caminho da maneira que ele quiser. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Talvez você está aí passando por um problema e você não sabe como que isso será solucionado. Se você já fez tudo o que estava ao seu alcance, o que você precisa fazer agora é entregar esse problema nas mãos de Deus e dizer para ele: Senhor, o que estava no meu alcance eu fiz. Agora eu entrego essa situação em tuas mãos. Só isso, irmãos. E deixa Deus agir. Deixe que Deus opere segundo a vontade dele, de acordo com o que ele quiser fazer. Então Moisés agora estava ali, sendo criado pela sua própria mãe através de uma intervenção da sua irmã Miriam. E ele passou a infância então ao lado de seus pais e depois da infância ele foi educado no palácio de Faraó. Então nós podemos considerar que Moisés era meio egípcio, meio hebreu. Ele não tinha uma identidade étnica. Até um momento, eu chamo isso aqui da segunda etapa na vida de Moisés, que aos 40 anos de idade aconteceu uma coisa aqui que marcou a vida dele. Moisés viu um egípcio atacando um hebreu.
E quando ele foi defender esse hebreu, Moisés ficou indignado ali porque o egípcio estava atacando o hebreu, então Moisés foi defender o hebreu. Só que ele acabou matando o egípcio. E aí ele teve que fugir para não ser punido. E na sua fuga, quando ele estava ali no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, aconteceu esse episódio que é narrado a partir do capítulo 3, do verso 2 em diante, que eu quero ler para você. Olha o que diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 2. Moisés no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro. Verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Presta atenção. Moisés lá no deserto, havia fugido do Egito, estava no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro. Deus aparece para ele no meio de uma sarça. Moisés acha aquilo maravilhoso, porque a sarça queimava, mas não se consumia. O fogo não consumia a sarça. O verso 6 diz que Moisés teve medo de olhar para Deus. Moisés temeu olhar para Deus. Eu quero parar um pouquinho aqui. Às vezes, de acordo com as circunstâncias que nós estamos passando, é difícil nós olharmos para Deus, mas é necessário. É difícil voltarmos os nossos olhos para Ele, mas é preciso fazer isso. Quando nós estamos passando pelas aflições, por circunstâncias adversas, nós temos que olhar para Deus. Quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos somente nos nossos problemas, nós começamos a nos desesperar. Mas Moisés teve medo de olhar para Deus. Às vezes, nós deixamos de olhar para Deus porque nós nos achamos tão pecadores, tão devedores de Deus, que nós evitamos nos aproximar dele e até mesmo olharmos para ele. Essa semana eu falei sobre a culpa. Eu falei sobre o sentimento de culpa que muitas vezes nos domina, nos paralisa, e como que nós temos que lidar com esse sentimento de culpa. Não que nós devamos nos... como é que eu vou dizer? A palavra que eu usei. Não que a gente deva achar que nós não temos os nossos erros, as nossas falhas, considerar que nós não temos culpa dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Não é isso. Mas a culpa, e aqui eu vou chamar de arrependimento, ele deve nos aproximar de Deus e não nos afastar mais ainda de Deus. A acusação, que muitas vezes ela vem na nossa mente, quando ela é trazida pelo Espírito Santo,
ela faz com que nós cheguemos ao arrependimento e nos voltemos para os braços de Deus. Mas a acusação, quando ela é feita por Satanás, ela gera morte, ela não gera vida. Ela não gera atitudes boas. Quando a acusação do inimigo vem na nossa mente, nós nos achamos tão fracos e não merecedores da graça de Deus que nós nos afastamos do Senhor mais ainda e entramos num processo de entrega às nossas paixões e isso vai nos deteriorando espiritualmente. Então, de certa forma, Moisés foi para o deserto fugindo do seu passado. Ele havia matado uma pessoa, irmãos. E ele foi para o deserto para fugir disso. Só que Deus tinha planos para ele. Deus estava preparando Moisés desde a sua infância para ser um libertador. Mas Moisés estava fugindo por causa do seu passado, por causa das suas questões mal resolvidas lá no passado. Então, às vezes nós não olhamos para Deus porque sentimos o peso da nossa própria culpa. E é interessante que Deus se revela a Moisés no meio da sarça e dá a ele uma grande missão. Deus diz assim, olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. O tema dessa mensagem é quando Deus ouve o nosso clamor. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto o seu sofrimento e eu vim aqui para libertar esse povo. Então, Deus estava dizendo que ele iria agir na vida do povo. Eu quero fazer algumas ressalvas aqui à medida que o Espírito Santo vai ministrando ao meu coração. O mesmo Deus que agiu lá na vida daquele povo que estava escravo, que estava sofrendo, que estava sendo oprimido, é o Deus que pode hoje agir na sua vida. Amém? O Deus que é poderoso para livrar as pessoas da opressão de Faraó e dos seus exércitos, da escravidão do Egito, é o Deus que pode hoje decretar a sua libertação. Ele tem poder para te curar, para te libertar, para fazer com que você experimente uma vida próspera e abençoada, para fazer com que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Esse é o Deus a quem nós servimos. Aleluia. Só que Deus, muitas vezes, ele age na nossa vida através da vida de outra pessoa. Deus queria libertar o seu povo das garras de Faraó. E Deus iria usar uma pessoa, um líder, Moisés. Mas Moisés se via pequeno demais para ser usado por Deus. Moisés, ele se via como um pastor de um rebanho. Mas Deus queria ele como líder de um povo. Eu vou repetir, porque depois as meninas fazem recortes das mensagens e é importante ter essas frases assim muito bem faladas aqui. Deus queria fazer de Moisés o líder de uma nação, mas Moisés se via apenas como pastor de um rebanho. Talvez vida, mas você se vê para os desafios que estão diante de você. Te diz hoje, Ele é quem te capacita. Deus é quem te capacita. O Espírito Santo é que te fortalece. As coisas grandiosas que Deus vai fazer em você e através de você, elas não virão pela sua própria força, pela sua habilidade, pela sua desenvoltura, pelos seus recursos. Deus é quem vai te capacitar. O Espírito Santo virá sobre você. Lembra quando Deus chegou para Maria e disse que ela ficaria grávida? E Maria era uma jovem, ela era noiva, ela era virgem, ela não tinha relação com homem algum.
E ela disse, mas como isso vai acontecer? Como que em mim será gerado o Salvador da humanidade? E aí o anjo do Senhor diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo cobrirá você. Então não tente entender o que Deus vai fazer, apenas creia na promessa dele. E eu acho interessante aqui, irmãos, eu vou voltar aqui na passagem que eu li, no verso 6. Olha como Deus se revela para Moisés. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus estava se revelando a Moisés como um Deus de alianças, como um Deus de promessas. Ele estava dizendo, aquilo que eu disse para Abraão, aquilo que foi reafirmado em Isaque, confirmado em Jacó, eu ministro hoje na sua vida. Eu mantenho a promessa que eu fiz a esses patriarcas. Eu renovo a minha aliança com você, Moisés. Você será o líder de esse grande povo. Você conduzirá o meu povo na libertação que eu quero promover na vida dele. Então, irmãos, se estivesse no lugar de Moisés, eu tremeria nas bases. Como Moisés se via? Um hebreu criado entre os egípcios? Ou um egípcio criado pelos hebreus? Né? Alguém que não tinha uma identidade étnica e agora é chamado pelo próprio Deus para uma grande missão. Era assim que Moisés se via. Mas como que Deus o via? Como alguém preparado, capacitado para fazer aquela grande obra que Deus havia comissionado a ele. Então, pare de olhar para as suas limitações, porque é Deus quem te capacita e Ele é um Deus ilimitado. Pare de olhar para a sua culpa, porque Jesus levou os seus pecados lá na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Amém? Pare de olhar para você mesmo como alguém fraco e incapaz, porque não é assim que o Senhor te vê. Deus te vê como alguém separado, separada por Ele. Talvez essa semana que se passou, alguém proferiu uma palavra pesada sobre você, uma palavra de maldição, uma palavra que coloca em dúvida a sua filiação com Deus. Alguém pode ter dito para você, por que você está sofrendo tanto? Onde está o seu Deus? Você não é filha de Deus? Você não é filho de Deus? Por que sua família está toda despedaçada assim? Por que você não está prosperando lá no seu trabalho? Por que a sua vida está nesse caos? Por que você está doente aí em cima dessa cama? Você não é filho de Deus? Às vezes Satanás ele vem lançar dúvida na nossa mente. Quando Jesus estava no deserto, Satanás foi até ele para colocar dúvida no seu coração. E a frase que Satanás usou foi essa: se você é o filho de Deus, ou seja, colocando um se antes. O diabo dizendo para Jesus, será que você é mesmo filho de Deus? Sendo que Jesus havia ouvido isso do próprio Pai. Quando ele foi batizado por João, lá no Jordão, uma voz se ouviu dos céus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Meu irmão, pare de ouvir a voz de Satanás que vem para te desanimar, para te desencorajar, e ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus diz a seu respeito.
Deus fala para Moisés: eu sou o Deus de seus pais. Olha só, Deus estava dizendo assim: você vem de uma linhagem, Moisés. Você tem uma descendência. Você não é um camarada qualquer, não. Você vem de uma linhagem de Abraão, Isaque, Jacó. E eu sou o Deus que estava lá durante a aliança que foi feita com esses homens, e agora eu estou aqui reforçando essa aliança com você. Pare de olhar para as suas limitações, pare de olhar para a sua culpa, pare de olhar para o seu passado. O problema de Moisés é que ele olhava para o passado dele. Não foi pouco tempo que ele ficou pastoreando. Eu falei que a vida dele pode ser dividida em 3 etapas. Os primeiros 40 anos, a criação lá, né, no palácio de Faraó, o episódio onde ele foi resgatado das águas do rio Nilo. A segunda etapa, os outros 40 anos, a criação dele no palácio de Faraó. E os próximos 40 anos, seria ele ali no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro. Só que Deus interviu na história dele e fez com que ele voltasse à rota que havia sido traçada por Deus. Presta atenção nisso. Deus tem uma rota estabelecida na sua vida. Deus tem uma rota estabelecida, um caminho. Salmos 139 diz que quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, Deus já escreveu todos os dias da nossa vida e Ele conhece todos eles. Então Deus já sabe, Deus já tem uma rota estabelecida para você. Só que às vezes a gente sai da rota. E é isso que Moisés havia feito. Moisés saiu daquela trajetória que havia sido estabelecida pelo próprio Deus. Mas Deus aparece ali para ele, Deus o chama pelo nome 2 vezes, o texto diz, Moisés, Moisés. Ou seja, eu conheço você. Imagina Moisés na tranquilidade lá no deserto, fugindo do seu passado, da sua culpa, do seu propósito. De repente uma voz chama ele pelo nome, o susto que ele deve ter tomado. Porque ele saiu do Egito fugido. Mas Deus o chama pelo nome. Fez com que ele se lembrasse do seu chamado. Lembra ele que havia uma história ali sendo cumprida. Uma história que começou em Abraão, que passou por Isaque, que chegou até Jacó. Então, e Deus se identificou como o Deus de seus pais. Aquele que era adorado por Abraão, Isaque e Jacó. Deixa eu passar um pouquinho aqui, que eu voltei aqui no texto. Por que Moisés temeu esse chamado de Deus? Por que Moisés teve medo desse chamado de Deus? Porque ele tinha dúvidas no seu coração. Em Êxodo capítulo 3, no verso 11 e 12, deixa eu abrir o texto aqui. Depois que Deus fala com Moisés, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu tenho visto a opressão do meu povo. Tem uma pessoa aqui pedindo oração. É a Lena Dias. Pastor, eu ficaria imensamente feliz se o senhor orar por mim. Estou em tratamento oncológico e sou sustentada por suas palavras de acalento. Minha irmã Lena, eu vou orar pela sua vida. Amém? No nome de Jesus. Por todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades, eu vou orar aqui no final dessa mensagem. E por isso você pode colocar o seu pedido de oração aí. Deus é poderoso para nos curar, segundo a vontade dele, de qualquer enfermidade. Êxodo capítulo 3, verso 11, Moisés diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu
para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Muitas vezes é isso que vem na nossa mente quando Deus nos chama. Quem sou eu? Eu sou pequeno demais, Deus. Eu sou fraco demais. Mas no verso 12, a resposta de Deus era tudo o que Moisés precisava ouvir. E é tudo que eu e você precisamos ouvir hoje. Deus afirmou, verso 12, eu estarei com você. Pronto. Irmãos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó estaria com Moisés em tudo aquilo que ele fizesse. Então essa palavra vinda de Deus, confirmada no coração de Moisés, bastaria para que ele cumprisse o seu chamado, para que ele se enchesse de despertamento e de coragem e se dispusesse a fazer aquilo que Deus estava dizendo para ele. Eu quero deixar essa palavra, eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida hoje. Versículo 12, eu estarei com você. Eu quero que você escreva isso aí nos comentários. Escreva assim, Deus estará comigo, porque Deus estará com você, é isso que ele está falando aqui. Deus está conosco. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está conosco. Jesus, ele veio aqui na terra, ele se fez homem, ele sentiu todas as dores que nós sentimos, ele passou por tudo que nós passamos, foi tentado em tudo sem jamais pecar, e voltou para o Pai, e foi para os céus. Mas ele, no momento em que Jesus subiu aos céus, veio a pessoa do Espírito Santo. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso, escreva aí nos comentários. Deus está comigo, Deus está conosco. O Espírito Santo veio e hoje ele habita dentro de nós, no nosso coração. Então, essa luta que você está enfrentando, essa enfermidade que você está enfrentando, você não está sozinho. Deus está com você. A presença do Altíssimo é com você. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você receba, diga amém. Deus disse no verso 12, eu estarei com vocês. Depois que Moisés matou aquele egípcio, ele estava fugindo e ele deu prosseguimento à sua vida. Midian, que era onde ele estava, não era o seu lugar, mas é ali que ele resolveu ficar. Ele foi preparado para ser um líder, mas ele estava liderando, era bezerro, carneiro, ovelha, numa terra estranha. Então, alguns de nós, né, eu e você, somos como Moisés às vezes. Nós temos talentos que foram dados por Deus, que foram aprimorados durante a nossa vida, mas nós nunca usamos esses talentos. Mas saiba que existe mais de Deus para mim e para você. Existe mais de Deus para você. Talvez você mesmo tenha se subestimado. Eu vejo pessoas... É interessante que muitas vezes acontece assim, eu vejo pessoas que têm um potencial enorme e que já foram chamadas por Deus, já foram comissionadas, Deus já quis colocar ela no lugar que ela deveria estar, mas ela se recolhe, ela não aceita, ela não quer, ela evita o chamado de Deus. E pessoas que não foram comissionadas, elas se colocam no lugar de destaque por conta própria. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que se vê preparada. Deus ainda não preparou ela, mas ela já se vê preparada. E ela vai para o lugar de destaque, ela vai para o lugar de liderança, ela assume um negócio que Deus ainda não mandou ela assumir.
Então eu vejo muito isso. Às vezes eu converso com pessoas que têm tanta sabedoria no falar, sabe? Que eu passaria horas conversando com ele. E eu falo assim, mas por que você não está em tal lugar ainda? Eu falo assim, não, eu não me vejo preparado. Mas parece que assim, Deus confirma no meu coração, ele já está mais do que pronto. E ao mesmo tempo eu vejo pessoas que não têm tanta sabedoria, que ainda têm dentro de si arrogância, soberba, mas que se colocaram num patamar, assim, como se ele estivesse acima dos outros. Então Moisés era isso. Ele se via pequeno demais, mas Deus já o via como um grande líder. Moisés estava fugindo ali do seu passado, de situações mal resolvidas, fugindo de decisões que ele precisava ter tomado há muito tempo. Ele sabia que deveria voltar para a terra da sua infância e talvez dentro de si ele dissesse, um dia eu volto. Mas quando? Quando seria esse dia? Amanhã? Mês que vem? Ele estava no deserto ali, ó, de boa. Mas Deus chega e dá um ultimato a ele. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E se prepara, porque eu vou libertar o meu povo do Egito e você é o instrumento de Deus que vai ser usado para isso. Então, muitas vezes nós somos assim como Moisés, não é verdade? Ficamos ali à sombra de outras pessoas, né? Moisés estava tranquilo ali porque Jetro era o sacerdote. O texto diz que Jetro era sacerdote lá de Midian. E Moisés? Moisés era um pastor ali do rebanho. Preparadíssimo por Deus, criado ali, né, no meio dos egípcios. Os historiadores dizem que Moisés ele foi levantado como um príncipe ali no Egito. Lembre-se que ele foi criado pela filha de Faraó. Então, ele tinha uma posição social ali, de influência. Então, ele era a pessoa escolhida por Deus para conversar com o Faraó. Só que as circunstâncias fez com que ele se excluísse, que ele se retraísse, que ele se diminuísse. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas assim, que Deus já chamou, que Deus já preparou, que Deus já até deu o cajado na sua mão. Eu acho engraçado que uma vez eu entrei num lugar, era uma loja, e era uma loja evangélica, de produtos evangélicos, e eu entrei para comprar uma coisa. Eu tinha poucos anos de convertido. Eu e minha esposa tínhamos poucos anos de convertido. E o irmão que me atendeu ficou me olhando assim nos olhos e falou, paz do Senhor? Eu falei, paz do Senhor. Ele falou assim, você é pastor, né? Eu falei, não, sou não. Ele falou, por que você não é, por que você não é pastor ainda? Eu falei, por que eu deveria ser? Só pode entrar pastor aqui na loja? Ele falou, não, irmão, eu vejo um grande ministério na sua vida. Irmãos, isso tem muitos anos. Isso tem mais de 20 anos. Eu fui consagrado pastor há pouco mais de 6 anos atrás. Mas isso tem mais de 20 anos. E as palavras daquela pessoa não saíram nunca da minha mente. Ele falou assim, olha, eu já vejo você num grande ministério, eu já vejo você falando para muitas pessoas, pastoreando muita gente, ensinando, pregando a palavra para muita gente. E eu fiquei olhando assim para um lado e para o outro, falando, será que ele está falando é comigo? Gente, eu aceitei a Jesus há poucos anos, nem seminário eu tenho. Mas só que aquela palavra ali me despertou. E eu fiquei pensando assim, peraí, se essa palavra vem de Deus, porque quando uma palavra vem de Deus, ela testifica no seu coração. E aquilo bateu muito forte no meu coração, sabe? Quando uma palavra vem de Deus, ela testifica. E aí eu fiquei pensando assim, puxa vida,
se Deus tem tudo isso para mim, eu preciso me preparar. Foi aí que eu comecei a pensar em fazer seminário, a estudar mais a Bíblia, a me santificar mais, a equilibrar mais a minha vida conjugal, a ser mais participante na igreja. Então, às vezes, Deus traz uma palavra que é para despertamento de pessoas que Ele está convocando para uma liderança. Talvez essa pessoa hoje é você. E você pode olhar para um lado e para o outro, como eu olhei aquele dia e dizer assim, não, acho que você está enganado, irmão. Você está enganado, irmão, pastor Edivaldo. Não é? Não, Deus está falando é para você. Não foi por acaso que você parou aqui. As pessoas geralmente, elas não têm paciência para ouvir uma mensagem toda. Elas escutam trechos da mensagem, né? Por isso que a gente faz recortes depois. Mas se você está ouvindo isso aqui agora, presta atenção que o Espírito Santo pode estar falando com você. Deus tem uma grande obra a realizar através da sua vida, através de você. Deixa eu olhar aqui direto para a câmera. Deus tem uma grande obra para realizar através da sua vida. Se prepara, porque Deus não vai desistir de você. Você pode se esconder lá no deserto, você pode se esconder atrás de uma outra profissão, você pode ir para um outro caminho que Deus não chamou, mas quando Deus tem um propósito, meu irmão, ele vai se cumprir. Deus vai pegar você no laço qualquer hora aí, ó. E não é pela força, mas pelo amor, é claro. Mas talvez o Espírito Santo está dizendo aqui para que você se prepare, para que você vá se desprendendo de algumas coisas, no nome de Jesus. E assim, olha, quando eu falo de grande ministério, não é porque Minuto com Deus alcança hoje milhões de pessoas, não. Quando eu estava dentro da minha casa, ministrando em uma célula para 5 pessoas, eu já vi aquilo como algo grande. Eu já vi aquilo como algo assim maravilhoso, porque eu estava tendo a oportunidade de mudar a vida de 5 pessoas. A minha esposa saía convidando os vizinhos, as vizinhas, né, para a nossa célula, e a gente pregava ali dentro da nossa casa. Mas desde o começo eu entendi que uma vida para Deus é muito importante. Uma vida para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então, eu ali, falando para 5 pessoas, eu já via como algo assim grandioso. Então você imagina hoje falando, né? Aqui no YouTube são 827, aqui no Instagram 135, Facebook, deixa eu ver aqui, 88 pessoas, né? Então talvez mais de 1000 aqui, né? Não sou, deixa eu ver, 800, 1000 pessoas. Então, eu vejo que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, a promessa dele se cumpre. Esteja preparado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero orar por você. O Gabriel acabou de chegar aqui. E aí, Gabriel, tudo bem? Ei. Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero agradecer por você ter estado aqui nessa mensagem, que Deus possa ter ministrado ao seu coração. E eu confesso para você que eu passei o dia de ontem, o dia de hoje, lendo a respeito disso, mas até então eu não sabia qual a direção que o Espírito Santo ia levar essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sei que ela foi importante para algumas vidas aqui, que Deus quer levantar. E eu sei que ministérios podem ser erguidos através de uma palavra. E essa é a palavra que eu quero deixar para você. Esteja disposto, esteja pronto. Mesmo que você esteja fugindo, Deus vai falar com você, lá onde você está. Talvez o seu deserto tenha prevalecido nos últimos anos, nos últimos tempos, mas hoje o Senhor quer te resgatar, colocar você de volta na rota que Ele havia projetado para a sua vida. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai, no nome de Jesus.
Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, de todo o coração, pela tua palavra, pelo ensinamento que o Senhor sempre traz para nós. Que o Senhor possa levantar líderes, ministérios aqui hoje, segundo a tua vontade. Jesus disse que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor que levante trabalhadores para essa seara. Eu rogo ao Senhor que levante pregadores da tua palavra, pastores, missionários, evangelistas, mestres, profetas. Unge os teus filhos com a unção que o Senhor tem separado para eles, no nome de Jesus, que eles não fujam mais desse chamado, mas que eles digam como Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. E mesmo com todas as suas limitações, com todas as suas fraquezas, mesmo com o passado sujo e problemático, que eles possam ser levantados hoje, sustentados pelo Senhor, preparados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor para essa grande obra maravilhosa que precisa ser feita, realizada aqui na terra, que o teu nome seja conhecido aqui na terra, em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar diante de ti todas as pessoas que estão enfermas. Eu quero colocar em especial a vida da irmã Lena, que está fazendo esse tratamento, que bondosamente mandou o comentário dela aqui, que o Senhor visite ela aí onde ela estiver agora e leve a cura até ela, segundo a tua vontade. Traga a cura para todas as pessoas que estão enfermas, Senhor. Eu creio que há poder no teu nome, há poder no sangue de Jesus para nos curar de toda a enfermidade. Em nome de Jesus. Restaura os relacionamentos que foram quebrados. Não deixe que essa família seja destruída. Que esse casal possa se acertar, Senhor, hoje ainda. Que eles possam se reatar. Que esse homem que está me ouvindo, essa mulher que está me ouvindo, possa procurar o seu cônjuge, possa abraçar ele, ela, possa pedir perdão e liberar perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E ela fala conosco de uma forma única, de uma forma poderosa. Deus, dê-nos uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana maravilhosa na tua presença, que possamos ser produtivos, no nosso trabalho, na nossa família. Senhor, tira da cama essa pessoa que está com depressão, que está paralisada pela depressão. Visita ela agora. Ô Espírito Santo, dê força e vigor para ela. Renova o ânimo dela para a glória do teu nome. Tira ela desse estado, Senhor, em que ela se encontra. Que ela possa ter a sua força redobrada agora e possa fazer grandes coisas para o Senhor. Liberta todas as pessoas dos vícios, ó Deus, no nome de Jesus. Liberta do álcool, liberta do cigarro, liberta das drogas. Nós tiramos as sandálias dos nossos pés porque sabemos que o lugar em que o Senhor quer nos colocar é uma terra santa, é um lugar santo. E não queremos ofender a santidade do Senhor que habita em nós. Espírito Santo, conduza a nossa vida nos caminhos que o Senhor estabeleceu para nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Acompanhe a gente todos os dias. Se inscreva no nosso canal. O pessoal do YouTube, corre lá no Instagram e
Segue a gente lá no Instagram, nós estamos tentando crescer lá no Instagram e eu conto com a ajuda de vocês. Amém? Deus te abençoe. Obrigado aos que compraram selo aqui no Instagram. Eu tô vendo que... Deixa eu ver aqui o nome da pessoa. Silas Jackson comprou um selo aqui. Glória a Deus pela sua vida. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima transmissão, se Deus quiser.